do que soberbos dentro da igreja. E a meninice, ela é tratada. O soberbo, se ele não se arrepender, o menino cresce, né? Justamente. O soberbo morre. Ponto 3, adoração completa e incondicional. Se todo culto é um ato de adoração, nem todo ato de adoração é necessariamente um culto. Vocês entenderam isso? Se todo culto é um ato de adoração, nem toda adoração é necessariamente um culto. Vamos aprender o porquê. Os judeus dos tempos de Isaías e Miqueias não sabiam fazer tal distinção, por isso o Senhor repreendeu-os energicamente. Isaías capítulo 1, verso 11. De que me serve a mim, preste atenção nesse versículo, de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrada de sangue, nem me agrado de sangue de bezerro, nem de cordeiro e nem de bodas. Quando o Senhor está farto disso, irmãos, dessa religiosidade, desta liturgia deformada, porque a liturgia correta, nós vamos dizer que é densa, como o Senhor está farto disso, é dessa maneira que Ele nos responde: estou farto, não quero. Aí o que o Senhor quer? O Senhor quer um sacrifício vivo, o Senhor quer uma adoração genuína, o Senhor quer um conserto de nossas vidas, o Senhor quer que nós mudamos, que nós saímos dos modelos que adotamos ao longo da caminhada e voltamos aos princípios, porque os princípios nos levam para o céu, o modelo nos faz viver bem e de acordo com todo mundo na terra. Tem crente que fala: eu não tenho confusão com ninguém, nem com o mundão. Se você for pregar a palavra, você arruma confusão. Não é verdade? Esse negócio não tem confusão com ninguém, não pode ter confusão com o cliente, com o próximo. Agora, se o próximo estiver pregando heresia, tem confusão com ele, não. Dentro da palavra de Deus, não desrespeitando a pessoa dele nunca, tendo misericórdia. Mas tem a confusão na palavra. Não, irmão, você está errado. Esse dia eu vi um rapazinho numa confusão com ele. Nem vou falar quem é, o pastor sabe. Não sabe? O rapazinho estava numa confusão tremenda aí. Estava bravo. Ele arrumou uma confusão para passar o céu da palavra. Amém? Glória a Deus. Aliás, até mesmo nossas atividades profissionais têm de ser realizadas como atos de sincera adoração ao Senhor. O que isso significa? A vida do crente deve ser um contínuo ato de adoração e de louvor. Nós temos que adorar a Deus aqui, mas temos que adorar a Deus em todos os lugares. O Osés disse um dia para mim, não vou encher a bola do Osés não, mas disse um dia para mim, estava fazendo uma torre bem alta lá em Rondônia e estava ouvindo a Bíblia, não era? Você falou? Ouvindo a Bíblia. Ou seja, eu estou lá em cima, ninguém está me vendo, a não ser Deus, e eu estou ouvindo a palavra de Deus. Ao temor reverencial. Eu estou lá em Nova York sozinho, tenho a oportunidade para pecar, mas o temor reverencial me faz cumprir. Não temor medo, irmãos. Temor medo não nos leva para o céu. Temor reverencial sim vai nos levar. Rapidinho eu quero que a Marta abra em 1 Coríntios capítulo 14, 26, o Antônio, Efésios 5, 18 a 21, rapidinho, em nome de Jesus. Eu tenho que seguir, eu quero ler a lição toda em 10 minutos. Agora eu não vou comentar mais. Espera só um pouquinho, Marta. Por favor, por gentileza. Obrigado. Elementos do culto na igreja primitiva. Os atos litúrgicos. Preste atenção nisso. Igreja em Coríntio tinha atos litúrgicos? Sim. De que maneira? Marta vai estar lendo. Os atos litúrgicos devem ser usados para a edificação. Leia, Marta. E fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tenha salmo, tenha doutrina, tenha revelação, tenha língua, tenha interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Amém.
Esses dias nós estávamos ajuntados, alguns crentes, depois eu acho que eu fiz até um comentário com um deles, eu não lembro. E a gente vai naquele embalo, né? A gente está ali ajuntado, em vez de estar louvando, contando testemunho, se alimentando da palavra, um pouco entra um assunto de um pastor, entra do outro, e a gente vai comentando, vai falar. Quando eu saí de lá, eu falei, Jesus, o que eu fiz? Sério, eu estou falando isso com sinceridade. Esse verso vem na minha mente, e o Espírito Santo falou ao meu coração, quando vos ajunteis, com louvor, com salmo, com tudo. O Senhor não quer, irmão, entretenimento, seja onde for. Se surgir oportunidade, vai chutar a bola, eu vou bater o pênalti, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Entende? Porque senão um pouco vai dizer, não, então não pode entretenimento? Não pode, mas nós temos que entender que tudo... Agora, se a juntar para falar mal da vida dos outros, esse é o mal da gente, né? Eu acho que não tem nenhum santo aqui. Se tem, vamos mandar logo para o céu, porque resolvemos um problema. Amém? Igreja em Éfeso, a liturgia é um eficiente meio da graça para elevar a espiritualidade. Antônio, 18 a 21. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. A igreja de Corinto tinha liturgia ou não tinha? A igreja de Éfeso tem liturgia ou não tem? Essa igreja tem liturgia? Tem liturgia. Então, às vezes, as pessoas se perguntam, por que o culto é assim? Por que não é só pregação? Por que tem que cantar 2 hinos da água? Por que tem que orar no começo? Por que o grupo de louvor não canta no final? Por que a pregação é no início? Vai para a Bíblia. Você vai achar um modelo encaixado dentro do princípio da palavra de Deus. Não é um modelo encaixado fora que substitui um bom princípio. Então nós temos que ir para a Bíblia para entender por que o culto funciona dessa maneira. Por que é assim? Irmãos, está na Bíblia. Por que todo o trabalho que a gente inicia, nós iniciamos com oração? Porque precisamos da forte presença do Senhor, não só dentro de nós, como a presença do Espírito Santo está, mas precisamos à nossa volta, precisamos estar protegidos para os milagres, os prodígios, as maravilhas, as libertações. Tudo isso vai acontecer de acordo que a presença de Deus esteja fortemente sobre nós, porque há pessoas que têm o Espírito Santo, mas não têm como usar o dom que o Espírito Santo deu a ele. Por quê? Porque está vivendo uma vida relaxada. Eu não digo viver uma vida impecável, eu vivo uma vida relaxada, não está orando. Então, esse tipo de gente, quando vamos supor, vai orar para um endemoniado, quando vai orar para uma pessoa que precisa ser liberta, vai orar para um enfermo, esse tipo de gente atrapalha o ambiente. E aí você tem que levantar a voz em oração, Senhor, eu repreendo todo mal no nome de Jesus Cristo. Nós não aceitamos, Senhor, nesta tarde, no seu nome, há poder no seu nome, nós não aceitamos nenhuma seta contrária, nenhuma adversidade. Unja-nos, cuida-nos nesse lugar e tal, e tal, e tal, e tal. Você faz toda uma oração reverencial ao Senhor, e o Senhor vem e nos protege, porque Ele está procurando os adoradores. Amém? Ok, agora eu só vou ler, não vou comentar mais essas lições, eu não estou conseguindo dar essa lição, se quiser me tirar do professor, pode tirar. As lições são muito boas, gente, né? Não tem como, gente, passar por cima de muita coisa. A sinopse do tópico 1. O culto, nós aprendemos então, o culto, assim como todas as ações, deve ser um ato de adoração sincera a Deus, onde reconhecemos a sua grandeza e magnitude. Amém? O ponto 2, agora eu vou ler, e vocês prestem muita atenção no texto. Composição do culto pentecostal, liturgia do culto pentecostal. Apesar de suas características, o culto pentecostal também possui a sua liturgia. Mas o que significa liturgia? Não devemos assustar-nos diante dessa palavra, nem tê-la como sinônimo de formalismo. Liturgia, de acordo com o grego, significa serviço público.
Nesse sentido, o culto cristão pode ser definido como um